E aí, povo bonito, tudo bem? Ó, na aula de hoje eu vou estar iniciando a nossa revisão. Eu falei para vocês que iniciar mais pra frente, porém a nossa revisão precisa começar logo porque o nosso conteúdo é muito extenso, a gente precisa lembrar disso, né? E aí, na aula de hoje eu vou estar começando a falar para vocês sobre células, vou estar falando aí, né, sobre essa parte de citoplasma, mesmo que células a gente tenha começado a ver no mês passado, mas não tem como entender células se você não entender a primeira parte de membrana, citoplasma e núcleo, né? E aí eu vou estar falando também sobre isso aí na aula de hoje e vou estar falando também um pouquinho sobre a parte de transporte que a gente viu nessa aula também, beleza? Na aula do começo do segundo bimestre também, tá? E aí depois, na aula ao vivo, a gente vai começar essa parte de respiração, essa parte de fermentação e fotossíntese, tá bom? E aí na aula de quarta-feira a gente já vai, pula para a parte B. Nós começamos a ver sobre células, sobre tipos de células, né? Nós vimos aí que células é a unidade básica dos seres vivos e que célula está presente em todos os organismos vivos. Todos os organismos que têm vida, que podem ser chamados de seres vivos, possuem células. Se não tiver célula, se for um organismo acelular, ou seja, se ele não tiver célula, ele aí não pode ser considerado ser vivo, né? Como por exemplo os vírus. O coronavírus ele não tem célula, né? Ele é um ser que ele pode estar ativo se ele estiver dentro do corpo ou inativo se ele estiver fora. Ele não tem metabolismo próprio, ele não consegue funcionar aí sozinho, né? Se ele estiver aí no chão, numa cadeira, ele não está funcionando, ele está lá parado, não tem vida, tá bom? E aí as células, quando elas existem, né? Quando elas existem realmente, elas podem ser chamadas de células eucariontes ou células procariontes. Ambas as células fazem parte do organismo, ambas as células desempenham diferentes funções no corpo, né? A diferença é que as células eucariontes, elas são aquelas que possuem uma membrana nuclear, ou seja, aquelas que guardam um núcleo, tá? Aquele núcleo que vai guardar o material genético dentro da célula, tá bom? E aí eu tenho também as células procariontes, que são aquelas células que não possuem esse núcleo, tá? E aí o DNA ele fica solto dentro da célula. E aí esse DNA solto dentro da célula caracteriza, por exemplo, as bactérias, tá bom? As células eucarióticas, elas fazem parte do corpo dos organismos, né, chamados de animais, plantas, protozoários, algas, fungos. Todos os organismos vivos que vocês conhecem, eles são eucariontes. Apenas as bactérias são organismos procariontes. Então, se eu perguntar para vocês, uma galinha, ela é o quê? Ela é procarionte, né? Tá certo ou errado? Errado. Uma galinha ela é eucarionte, tá? Então nós temos todos, pensa em qualquer bicho, pensa em sapo, eucarionte, cachorro, eucarionte, nós seres humanos, eucariontes, bactéria, procarionte. Somente as bactérias são procariontes, não se esqueçam disso aí, tá bom? Todas as bactérias que vocês pensarem, imaginarem, elas são procariontes. Porém, bactéria aí tem uma grande vantagem, né, na frente dos vírus, porque a bactéria possui célula. Apesar de ser uma única célula, mas as bactérias possuem sim, tá? E aí, nós vimos também que para visualizarmos as bactérias, né, nós precisamos da ajuda aí de um microscópio. As bactérias elas são organismos microscópicos e para a gente conseguir estudar ambas as células, mesmo de organismos aí que não são microscópicos, mas para a gente estudar a célula, nós precisamos da ajuda de um microscópio, porque essas células elas são muito menores que 1 milímetro, né? Então, nós temos algumas medidas, né, para a gente conseguir medir algumas coisas, e aí medidas de extensão, como por exemplo milímetro, centímetro, metro, quilômetro, né? Só que menor que milímetro, a gente já não consegue enxergar. Por exemplo, uma formiga provavelmente deve ter 1 milímetro, né? Aquelas formigas bem pequenininhas. Então, se for menor que isso, a gente já não consegue ver a olho nu, ou seja, sem a ajuda do microscópio. E aí as células, elas são totalmente microscópicas, né? Existem algumas células que não são microscópicas, né? Como, por exemplo, algumas células gigantes, como o ovo, né? O ovo, ele é um óvulo, tá? O óvulo é uma célula, né? Ele é o óvulo da galinha, tá? Então, o ovo é uma célula gigante que a gente consegue enxergar, né? Nós temos também aí uma plantinha chamada de acetabulária, né? Essa acetabulária, ela é uma célula gigante, né? Se vocês quiserem dar uma olhada aí, depois vocês podem estar dando uma olhada nisso aí.
E aí nós vamos conseguir observar essas células apenas com a ajuda desse microscópio. Tá? E aí as medidas de extensão abaixo de milímetro vão ser micrômetro, né? Nós temos o micrômetro que vem logo abaixo de milímetro. Depois de micrômetro nós temos nanômetro e por último nós temos angstrom. Angstrom é uma medida utilizada para medir coisas muito pequenas, como por exemplo átomos. Tá? Os átomos eles são medidos com angstrom. Para vocês terem noção, o átomo ele é a menor partícula que existe, né? A menor partícula da matéria, não é a célula. A célula é um dado fundamental dos seres vivos. O átomo ele é a menor partícula da matéria. A medida de extensão angstrom ela é utilizada para medir átomos, por exemplo. Tá bom? Porém, no microscópio, a gente não consegue, no microscópio comum, né, aquele microscópio óptico, a gente não consegue observar coisas tão pequenas assim como átomos, tá? A gente consegue observar coisas ali com medidas de até micrômetro, por exemplo, tá? A gente consegue enxergar bactérias e tal, e aí se a gente tiver um microscópio mais potente, né, um microscópio de varredura, um eletrônico, a gente consegue enxergar coisas aí com a medida de nanômetro, tá? Mas aquele microscópio óptico comum a gente consegue enxergar apenas até micrômetro, beleza? E aí nós vimos também, né, algumas partes da célula. Nós vimos aí que a célula ela possui 3 componentes básicos, como membrana, né, membrana chamada membrana citoplasmática, nós temos o citoplasma e nós temos o núcleo. Até agora nós estudamos a membrana e o citoplasma, né? Nós vimos que a membrana ela serve aí para impedir que as coisas entrem e saiam de qualquer forma da célula, né? E aí essa membrana ela vai estar servindo ali como uma barreira, né? Aquela barreira que ela é formada por lipídios. Todos os lipídios que a gente ingere no nosso corpo, de certa forma, eles vão formar as células, tá? São chamados de fosfolipídios. Os fosfolipídios são os lipídios que possuem fósforo, né, na sua composição química, e aí eles vão lá formar a nossa membrana, né? Tem 2 camadas de fosfolipídios, e aí essas camadas são chamadas de bicamada lipídica. A bicamada lipídica, ela é formada, como eu já falei, por 2 camadas de lipídios. Eu tenho a monocamada externa, que é aquela de fora, e eu tenho a monocamada interna. Entre essas camadas eu tenho algumas proteínas, que eu já falei para vocês. Essas proteínas, elas podem estar em apenas uma membrana, ou elas podem atravessar as 2 membranas, né? Se ela tiver em apenas uma membrana, ela é chamada de proteína periférica. Se ela estiver atravessando as 2 membranas, ela é chamada de proteína integral. E essas proteínas servem para quê, Taka? Essas proteínas elas servem para estar ajudando a transportar uma coisa do lado de dentro para o lado de fora, ou o inverso, do lado de fora para o lado de dentro, tá? E aí, essa membrana também vai ter a função de transportar algumas substâncias, tá bom, gente? Como nós também vimos aí, que foi uma das últimas partes, nós vimos aí transporte de membrana, né? Nós vimos que o transporte de membrana ele pode ser feito de forma passiva ou de forma ativa. Quando ele é feito de forma passiva, é quando não há gasto de energia, né? Quando não há gasto de energia, o nosso organismo ele consegue utilizar ali as propriedades da membrana para conseguir transportar aquelas coisas, como por exemplo para transportar água e tal, né? A água precisa estar dentro e fora da célula, né? Passando, entrando e saindo com grande frequência, né? E aí se a gente gastasse energia com água para transportar água, a gente ia perder muita energia. Então nosso corpo ele faz transporte passivo para transportar água, tá bom? E aí nós também temos a osmose, né? A osmose é um tipo de transporte passivo. A osmose ela acontece aí com a ajuda de algumas proteínas, por exemplo a aquaporina, que é uma proteína integral que ajuda a transportar essa água do lado de fora para o lado de dentro, né? E a água ela sai do lugar menos concentrado de soluto para o lugar mais concentrado de soluto. Isso é chamado de gradiente de concentração, né? Gradiente de concentração é quando a água ela vai a favor desse gradiente, por exemplo, na osmose. Na osmose ela sai do lugar onde ela tem pouco soluto para o lugar onde tem muito soluto para dissolver esse soluto, né? Então a água ela gosta de dissolver tudo ela gosta de dissolver, né? Ela é chamada de solvente universal. E aí ela sai do lugar onde ela tem pouco soluto para estar dissolvendo as outras coisas, tá? Isso acontece o tempo todo, né? A gente até fez uma experiência aí na hora da aula ao vivo, que a gente utilizou uma batata, né? Que a gente pegou aquela batata e utilizou o sal, e a gente percebeu que a água ela saiu de dentro das células e foi dissolver o sal, né? Então isso é chamado de osmose, quando a água ela vai a favor do gradiente de contração e ela
e ela dissolve aquele soluto que está em outra parte da célula, em outra parte do corpo, tanto faz, e aí ela sai para dissolver mesmo assim, tá bom? Nós também vimos que tem o transporte ativo, que é aquele que utiliza energia para isso, né? Por exemplo, a bomba de sódio e potássio, que eu falei para vocês, né, que o sódio e o potássio eles precisam estar equilibrados fora e dentro da célula, e aí para isso a gente utiliza o transporte ativo, só que a gente infelizmente gasta energia para isso, mas é totalmente necessário. Nosso corpo nem se preocupa em estar fazendo isso, porque a gente precisa manter essa igualdade iônica, né? Os dois são íons positivos e íons negativos, então a gente precisa manter essa igualdade iônica fora e dentro da nossa célula. Então por isso a gente precisa fazer essa bomba de sódio e potássio utilizando o transporte ativo, tá bom? Nós também vimos algumas organelas, né, as organelas citoplasmáticas, que são elas mitocôndria, lisossomo. Nós vimos aí o retículo endoplasmático, tanto liso como granular. Nós vimos complexo de Golgi, né? Nós vimos os centríolos, e aí nós conseguimos ver todas as organelas que eu vou estar revisando para vocês agora, tá? Quem lembra aí qual é a função da mitocôndria? A mitocôndria tem a função de produzir energia. Então a mitocôndria ela é uma organela muito importante para o nosso corpo, porque ela produz energia, né? Então sem a mitocôndria a gente não conseguiria produzir energia, a gente morreria. Pessoas que têm problemas na mitocôndria têm sérios problemas durante a vida e às vezes nem conseguem sobreviver para contar a história, tá? Então a mitocôndria, primeiramente a gente precisa lembrar que ela foi herdada da nossa mãe, né? Porque a mitocôndria ela veio do óvulo da nossa mãe, porque a mitocôndria que estava no espermatozoide do nosso pai ficava localizada ali próximo ao flagelo, e o flagelo não entra dentro do óvulo. Então a mitocôndria que a gente tem hoje veio da nossa mãe. Tem até uma piadinha que eu falo, né, a mitocôndria, porque a nossa mitocôndria veio dela, né? Então não se esqueçam, a mitocôndria tem a função de produção de energia, tá? Nossos músculos é rico em mitocôndrias, por isso que ele é bem escurinho, tá bom? Nós temos também os ribossomos. Ribossomos são eles que produzem as proteínas do nosso corpo, né, com a ajuda do nosso DNA. Ele consegue fazer a tradução do nosso DNA, porque lembrando, o nosso DNA ele tem a nossa informação genética, a nossa receita. A nossa receita está dentro do nosso DNA. E aí os ribossomos conseguem fazer a tradução dessa receita e produzir proteínas. Como assim proteínas, Taka? Consegue produzir melanina, consegue produzir insulina, consegue produzir saliva, né, que é um tipo de enzima, é uma enzima, né, que é um tipo de proteína, né, que é uma modificação, tá? Então, de toda forma, o nosso corpo, ele, através dos ribossomos, consegue estar fazendo essa tradução, beleza? Nós temos também os lisossomos, que são organelas que são produzidas a partir de outras organelas, né, o complexo de Golgi, e aí esses lisossomos, eles vão estar fazendo a digestão intracelular. Né? O que seria essa digestão intracelular? A digestão intracelular, não confundam com a digestão normal que acontece no nosso corpo, não, tá bom? A digestão intracelular é aquela que acontece para o corpo ele retirar alguma coisa que não está servindo dentro da célula. Então a célula está com alguma substância lá dentro, com uma organela que parou de funcionar, ou a célula precisa morrer. Quem é que faz essa digestão? O lisossomo que está dentro da célula, tá bom? O lisossomo faz digestão intracelular, não se esqueçam disso aí. O complexo de Golgi é outra organela, inclusive ela produz os lisossomos, né? Ela é responsável pela secreção do nosso corpo, tá? E aí ela também ajuda a empacotar substâncias que vêm de outra organela. O complexo de Golgi ele empacota, né? E ele transporta para as diversas áreas do nosso corpo. Ele que despacha, manda para lá, empacota direitinho e manda para o lugar que vai, o lugar aleatório, qualquer substância, qualquer lugar que ele vai, né? Quem manda é o complexo de Golgi, tá bom? O complexo de Golgi ele também forma o acrossomo do nosso espermatozoide, tá? Não se esqueçam disso aí. O acrossomo do espermatozoide é aquela partezinha de fora ali, né? Que entra em contato com o óvulo. Quem forma é o complexo de Golgi, tá? Eu tenho também o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático granular. O retículo endoplasmático liso, ele tem função ali, principalmente de ficar ao redor do núcleo, ele ajuda a formar a membrana do núcleo, né? E ele também ajuda a desintoxicar o nosso corpo, ele produz alguns hormônios esteroides e ele também armazena cálcio. O cálcio que a gente tem, né? Ele fica armazenado no nosso retículo endoplasmático liso, tá bom? Já o retículo endoplasmático granular, ele é o retículo endoplasmático liso, sendo que ele tem vários grânulos. O que são esses grânulos? Esses grânulos são os ribossomos. Então, o retículo endoplasmático
Ele serve para transportar as substâncias, as proteínas que são produzidas nos ribossomos. E aí as proteínas são produzidas nos ribossomos e o retículo plasmático granular transporta lá para o complexo de Golgi para ajudar o complexo de Golgi a despachar aquela substância. Tá? Nós temos também os centríolos. Os centríolos eles ajudam aí a formar os cílios e os flagelos do nosso corpo. O flagelo, por exemplo, do espermatozoide, e o cílio, por exemplo, que fica na nossa traqueia. Não é esse cílio aqui do olho não, tá, gente? É o cílio que fica na nossa traqueia, por exemplo. Os centríolos ajudam a formar. Eles também participam aí na formação do nosso citoesqueleto, né? Utilizando os microtúbulos dele, ajuda a formar o citoesqueleto. O que seria esse citoesqueleto? O citoesqueleto funciona como realmente um esqueleto real para a célula. E aí esse citoesqueleto ele ajuda a dar a forma para a célula, ajuda ela a se estruturar, porque senão ela seria toda mole, né? A membrana também ajuda a dar essa forma para a célula, não se esqueçam. Eu até esqueci de falar para vocês, eu falei que a membrana transporta, né, e impede que as coisas entrem e saiam. Mas a membrana ela também dá a forma da célula. É com a membrana que a gente percebe a forma que a célula tem, tá bom? E aí agora eu finalizo aqui. Na aula que vem, que vai ser a aula ao vivo, nós vamos entrar no próximo capítulo, tá bom? E aí esse próximo capítulo nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre o núcleo da célula. Beleza, gente? Valeu e tchau, tchau.